Olá, está começando Semana Legislativa, o nosso telejornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara Municipal, e fique agora com os destaques desta edição. O projeto aprovado na Câmara pretende inserir a disciplina de educação financeira na grade curricular das escolas municipais. Câmara de São José retoma atendimentos presenciais ao público depois de mais de um ano com acesso restrito em função da pandemia. Comissão de Economia e Finanças avalia sugestões enviadas pela população para os projetos da Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual. Propostas podem virar emendas parlamentares. Dia Nacional de Combate à Tuberculose reforça o papel do poder público no tratamento da doença e São José, exemplo, ganhou menção honrosa pela taxa de cura dos pacientes. Confira os destaques das sessões de terça e quinta-feira. Campanha Novembro Roxo foca na conscientização sobre a prematuridade. A ação recebe o apoio da Câmara. E também vamos discutir os temas da igualdade e da justiça racial, já que nesta semana é comemorado o Dia da Consciência Negra. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E confira os destaques da sessão realizada na quinta-feira. Durante a 75ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 13 projetos. Duas das matérias eram voltadas para a área da saúde. Uma delas, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, autoriza a inclusão de texto de estímulo à doação de órgãos em receituários, encaminhamentos médicos, campanhas publicitárias, informativos e similares, tanto no formato impresso quanto digital. A outra proposta, apresentada pelo vereador Renato Santiago, pretende incluir no calendário oficial do município o Dia da Conscientização da atualização da caderneta de vacinação, que será comemorado todo ano em 17 de outubro. Ainda com foco no calendário de festas da cidade, os parlamentares aprovaram um projeto dos vereadores Fabião Zagueiro e Rafael Pascucci, que institui o hip hop como manifestação cultural do município e insere essa arte nas atividades promovidas pelo poder público. O vereador Fabião Zagueiro teve outro projeto aprovado, este voltado para educação e geração de oportunidades aos jovens. A matéria cria a Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas escolas municipais de São José. Também foi aprovado o projeto do vereador Dr. José Cláudio, que busca implantar na cidade políticas públicas de combate às violências física, sexual e emocional contra os idosos, um trabalho que seria realizado por meio de ações educativas. Os parlamentares ainda se manifestaram favoráveis e aprovaram o projeto do vereador Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura a instituir uma campanha para a prevenção de roubo e furto na cidade. Outra proposta aprovada, esta de autoria do vereador Walter Hayashi, permite à Prefeitura instalar usinas geradoras de energia limpa em São José dos Campos, que seriam as usinas fotovoltaicas, que usam energia solar, e as eólicas, abastecidas pelo vento. O objetivo é diversificar a matriz energética do município, que atualmente tem como principal fonte de energia a energia hidrelétrica. Ainda de acordo com a proposta, a instalação poderá ser feita em parceria com empresas privadas ou por empresas privadas com autorização da Prefeitura. 2 projetos de lei encaminhados pelo Executivo também receberam aval favorável da Câmara. O primeiro, enviado pela Prefeitura, pretende editar uma nova lei que autoriza o município a doar uma área pública ao GAC, o Grupo de Assistência a Crianças com Câncer, para a implantação do Centro de Tratamento Infanto-Juvenil da unidade. Já o segundo, aprovado com 3 votos contrários, tem o objetivo de reorganizar o quadro de servidores do Instituto de Previdência de São José dos Campos e também propor alterações para adequar o funcionamento da entidade de acordo com as leis federais. A matéria também recebeu 3 emendas da Comissão de Justiça e Redação da Câmara, que fazem correções pontuais ao texto. Ainda durante a sessão, os vereadores aprovaram projetos para a denominação de ruas e concessão de medalha de mérito. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E a Câmara de São José está novamente de portas abertas à população, em função da queda nos números da pandemia e a ampliação das medidas de flexibilização em todo o país. Os atendimentos presenciais aos moradores e todos os serviços à população oferecidos pelo Legislativo de São José foram retomados. E a gente te explica melhor como vai funcionar essa retomada das atividades na reportagem. Seja bem-vindo de volta!
Depois de mais de um ano fechada ao público por conta da pandemia, a Câmara de São José dos Campos retomou os atendimentos presenciais a toda a população. A partir de agora, o Legislativo já pode receber visitas e os serviços voltados para o público foram liberados, como os atendimentos nos gabinetes, nos setores administrativos e também no SIC, o Serviço de Informação ao Cidadão. Com o retorno das atividades ao público, as galerias da Câmara também foram reabertas à população durante as sessões, podendo receber os moradores que queiram acompanhar de perto o trabalho dos parlamentares em plenário. E para a segurança de todos, os protocolos dos órgãos de saúde continuam sendo mantidos, como o uso de máscara, disponibilização de álcool em gel para os visitantes e servidores e também o distanciamento social. Como lembra o presidente da Câmara, o vereador Robertinho da Padaria, essa retomada no atendimento presencial ao público foi consciente e levou em consideração os atuais índices da pandemia, que tem registrado queda no número de casos de Covid-19 nos últimos meses. Para se ter uma ideia, ainda este mês, pela primeira vez desde o início da pandemia, o estado de São Paulo ficou 24 horas sem registrar mortes por conta da Covid-19. Finalmente, após praticamente um ano a casa fechada por causa da pandemia, estava restrito a entrada aqui da população. Agora, graças a um avanço muito grande da vacinação, toda a população joseense praticamente imunizada. Então agora a retomada da economia e poder então se abrindo aí. O pessoal realmente vem bastante aqui, poder ir nos gabinetes, conversar com os vereadores, enfim, com os assessores dos vereadores, trazerem suas reivindicações e assistir às sessões aí o dia de terça e quinta. Então é importante essa retomada do trabalho aí, graças aí um avanço muito grande então aí com relação aí à vacinação. E então agora acredito eu que de fato, tomara a Deus, que de fato agora essa pandemia não volte mais, que a gente possa todo mundo seguir a sua vida aí como era antigamente, voltar ao normal. Então fica o convite a todos os joseenses para agora, com o retorno das atividades presenciais, acompanharem de perto o trabalho dos vereadores e as sessões e também contar com serviços da Câmara sempre pautados na transparência e na cidadania. A Comissão de Economia e Finanças da Câmara já está avaliando as contribuições da população para as propostas da LOA e PPA, colhidas durante a audiência pública e também por meio de um formulário online disponível no site do Legislativo. Em reunião, os vereadores membros da comissão receberam as sugestões e o próximo passo é estudar quais propostas têm condições de compor os projetos finais da LOA e PPA a partir de emendas legislativas. Os projetos do Plano Plurianual de 2022 a 2025 e da Lei Orçamentária Anual de 2022, em tramitação na Câmara, receberam sugestões dos moradores que agora serão analisadas pela Comissão de Economia e Finanças. As contribuições foram apresentadas durante a audiência pública, promovida pelo Legislativo, por meio de um formulário online disponível no site da Câmara e também pessoalmente no setor de expediente. Ao todo, foram 123 propostas da população com pedidos em diversas áreas como segurança, educação, infraestrutura e assistência social. Entre as sugestões estão a regularização de bairros na cidade, o aumento do efetivo da Guarda Municipal, a criação de ciclovias e a implantação de educação socioemocional na grade curricular das escolas do município. O vereador Marcão da Academia, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, considera a participação popular positiva e importante no processo de estudo das propostas do PPA e da LOA. Recebemos todas as avaliações, todos os processos que foram entregues para nós, as solicitações dos munícipes, tanto da PPA como da LOA. Então, a importância de nós fazermos as audiências públicas, a prefeitura executar também a audiência pública dela e a participação da população. Precisa ter a participação, precisa estar aqui ou solicitar através da página que foi aberta, através da internet, a página tanto aqui da Câmara como da prefeitura, para que essas solicitações cheguem diretamente. Ainda segundo o vereador Marcão, com as sugestões dos munícipes em mãos, os vereadores da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara devem se reunir com os secretários da Prefeitura para discutir as propostas levantadas. E nós, recebendo isso agora, estaremos agendando uma reunião junto ao secretário de administração, o Júnior,
e também o secretário de outras pastas que tiveram a solicitação, para nós sabermos realmente como podemos encaminhar esses pedidos, o que vai ser feito, o que está previsto, para que nós possamos acompanhar e dar toda a devolutiva a todas as pessoas, todos os munícipes que vieram solicitar através da nossa audiência pública aqui da Câmara Municipal. O orçamento estimado na LOA de São José dos Campos para 2022 é de 3,4 bilhões de reais. Já o PPA define as metas e diretrizes das políticas públicas do município que serão aplicadas ao longo de 4 anos. Os 2 projetos devem ser votados na Câmara até o final de dezembro. E continua com a gente porque no próximo bloco você vai conhecer detalhes sobre o projeto de lei que pretende implantar a disciplina de educação financeira na grade curricular das escolas municipais de São José e também sobre a campanha Novembro Roxo, com foco na conscientização sobre a prematuridade. Claro que ainda tem os destaques da sessão da terça-feira, a gente volta já. Estamos de volta com Semana Legislativa. Agora a gente confere como foi a sessão da última terça-feira. Durante a 74ª sessão, os vereadores apreciaram uma série de documentos, entre requerimentos, indicações e moções. Quanto aos requerimentos e indicações, muitos dos pedidos eram para a realização de serviços de manutenção pública na cidade, como podas de árvores, limpeza pública e reparos pontuais. Uma das moções aprovadas parabenizava o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, pelo tombamento definitivo do conjunto da Tecelagem Paraíba e da Fazenda Santana do Rio Abaixo, construções que agora fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Já durante o Pinga Fogo, os vereadores falaram sobre saúde, causa animal e fiscalização. O vereador Dr. José Cláudio destacou uma indicação apresentada por ele que pedia a inclusão de um remédio no SUS para o tratamento de pacientes cardíacos, solicitação que foi acatada pelo município. Dr. José Cláudio também comentou sobre o projeto em tramitação que pede a inclusão de uma farmácia municipal 24 horas e também sobre a cerimônia de posse dos vereadores mirins, realizada na Câmara. O vereador Renato Santiago também mencionou o programa Vereador Mirim e parabenizou os estudantes selecionados para o Parlamento Jovem de São José. Aproveitando a ocasião, ele também parabenizou o filho, que foi medalha de ouro nas Olimpíadas de Astronomia. Já no tema da fiscalização, o vereador Roberto Chagas abordou a realização de obras de infraestrutura na Zona Norte e a construção de um espaço canino, também na região. Essa sessão também marcou a retomada do acesso do público à galeria da Câmara, para acompanhar os trabalhos em plenário. Desde março de 2020, o acesso dos moradores ao Legislativo estava suspenso por medida de prevenção à Covid-19, sendo possível assistir às sessões pela TV ou internet. Com o avanço da vacinação e a queda nos casos da doença, a mesa diretora permitiu a reabertura a partir da segunda quinzena de novembro. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E um projeto de lei aprovado na Câmara pretende inserir na grade curricular das escolas municipais da cidade a disciplina de educação financeira. O objetivo é ensinar as crianças sobre orçamento familiar, empreendedorismo e sobre como aproveitar as oportunidades durante o período escolar. Os detalhes na reportagem. Em tempos de aumento no preço da gasolina, da cesta básica e do custo de vida, saber como gastar o dinheiro se tornou tarefa fundamental. Pensando nessa necessidade, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Milton Vieira Filho, que autoriza a Prefeitura a implantar a disciplina de educação financeira na grade curricular da rede municipal de ensino. Segundo o parlamentar, o projeto tem como objetivo preparar os jovens para administrar melhor o dinheiro e fazer deles adultos conscientes quando o assunto é orçamento familiar. A inclusão desse projeto, dessa educação financeira na grade curricular das escolas do município, vai proporcionar com que o futuro
tenha o ensinamento financeiro e não seja uma sociedade inadimplente. Eu acredito que o projeto ele vai proporcionar um futuro melhor, né? Ele vai levar esperança para as próximas gerações. De acordo com a proposta, a implantação da disciplina de educação financeira acontecerá conforme as diretrizes previstas no Plano Municipal de Educação de São José dos Campos. Para o vereador, é papel da Câmara aprovar projetos de lei que visam a melhoria da qualidade de vida da população, como o desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes. A Câmara sempre estará atenta ao futuro, sempre procurando levar as melhorias para a sociedade. E nada mais justo do que a gente investir nas crianças que serão o futuro do nosso amanhã. Ainda segundo a justificativa do projeto, o tema vem sendo debatido como política pública em diversas cidades do país desde 2010, quando foi instituída a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Aqui em São José, a disciplina já é aplicada pelo CEDEMP, o Centro de Educação Empreendedora, como uma atividade de enriquecimento curricular. A gente começa com a Pedagogia Empreendedora do Sonho aos 5 anos, que trata basicamente de sonhos mais voltados já com viés empreendedor, com a vontade de criar coisas que não deixe de ter um contexto financeiro e fiscal também. Passamos nos anos iniciais, que vai do 1º ao 5º ano, com o GEP, em parceria com o SEBRAE, Jovens Empreendedores Primeiros Passos. E dentro da disciplina do conteúdo do enriquecimento curricular, que é o nome do componente, aí nós trabalhamos desde o 6º ano, educação fiscal e consumo consciente. No 7º ano a gente trabalha educação fiscal e questões tributárias. E depois, no 8º e 9º ano, as questões ligadas ao empreendedorismo base mesmo. Para o coordenador do CEDEMP, o projeto de lei reforça a importância da educação financeira para os alunos da rede municipal, principalmente em momentos de crise como este, de pandemia da Covid-19. O conhecimento da realidade econômica e o contexto financeiro e fiscal é fundamental para a sobrevivência no mundo como ele se coloca hoje. E nunca foi tão importante, né, dotar desde cedo as crianças com esse conhecimento, para que elas tenham conhecimento dos tributos, para onde vão os tributos, especialmente de ser protagonista da própria existência e criar uma situação financeira e econômica que possa se traduzir em uma qualidade de vida. Milton Vieira acredita que o reforço da educação financeira na grade curricular de ensino de São José pode ajudar até mesmo na descoberta de futuros empreendedores na cidade. Eu acredito que lá na frente vai fazer muito benefício para a nova sociedade, né, para o futuro dessas crianças, quando for procurar, vou procurar um emprego ou irei empreender no meu negócio no futuro, né? E além da campanha Novembro Azul, este mês também abriga outra data importante, que é o Novembro Roxo, com foco na sensibilização para a prematuridade e as consequências do parto prematuro para as famílias e também para a saúde dos recém-nascidos. Como esta é uma questão que ainda gera dúvidas, a meta da campanha é informar e conscientizar sobre os cuidados e o acolhimento dos bebês prematuros, além de cobrar políticas públicas na área. Quem vê o Matheus assim, cheio de energia, não imagina que ele passou por sérios problemas ao nascer. Isso porque ele veio ao mundo aos 6 meses de gestação, ao lado do irmão Vinícius, que faleceu após o parto. Érica, a mãe, conta que se preparou para um possível parto prematuro, já que estava grávida de gêmeos, mas não imaginou que isso aconteceria com apenas 28 semanas de gestação. Quando eles completaram 28 semanas, eu comecei a sentir fortes dores, fui para o hospital e entrei em trabalho de parto, né? Não tinha mais o que ser feito a não ser o parto mesmo, e eles chegaram bem prematuros. Após o nascimento dos gêmeos, Matheus permaneceu 3 meses em uma incubadora até receber alta. O irmão não resistiu. Para os pais das crianças, este período de acompanhamento do tratamento dos filhos foi a parte mais difícil do processo. Foi um processo assim de adaptação até nossa enquanto pais, né? Porque não estávamos preparados para receber filhos tão prematuros e ter ciência do que significava o bebê prematuro. É aquele sentimento de não sei o que vai acontecer nas próximas horas, né? Na próxima visita. Dados do Ministério da Saúde mostram que cerca de 12% dos partos realizados no Brasil são de crianças prematuras, e o país ocupa o 10º lugar no ranking mundial da prematuridade.
Foi pensando na conscientização dos pais sobre o parto prematuro que foi criado em 2008 a campanha Novembro Roxo. Segundo a pediatra e neonatologista Luciane Romanelli, a ação visa chamar a atenção da sociedade e da classe médica para esta realidade. A intenção dessa data, desse mês, é conscientização. Chamar a atenção tanto da população geral quanto dos profissionais de saúde, também governantes, para que a gente possa evitar a prematuridade. E o nascimento prematuro pode ser causado por diversos fatores, como a pressão alta, obesidade, infecções urinárias, entre outros. Algumas dessas causas podem ser diagnosticadas com o acompanhamento médico e os exames de pré-natal, fundamentais para garantir a saúde do bebê e da gestante. São políticas de saúde públicas voltadas para a melhoria do pré-natal, para que a mãe tenha acesso ao pré-natal para fazer diagnóstico dessas doenças quando ela ainda não tem diagnóstico, para que ela tenha acesso a exames, a tratamento, que seja acompanhado, as gestações de risco são acompanhadas de modo assim mais consistente, com um número maior de consultas, muitas vezes, como aqui na nossa cidade, em alguns centros especializados de pré-natal de risco, né? Então, o foco é pré-natal. É no pré-natal que a gente consegue evitar o parto prematuro. A doutora Luciane acredita também que é necessário um esforço em conjunto entre médicos, gestantes e poder público para que o índice de nascimento de crianças prematuras diminua no país. Cada um fazendo sua parte, as mães, as gestantes fazendo sua parte de prevenção do que depende delas, e nós, profissionais da saúde e governantes, fazendo a nossa parte de proporcionar, né, as melhores condições de diagnóstico, de tratamento para elas. Para o vereador Dr. Elton, presidente da Comissão de Saúde da Câmara, muitos fatores que causam o parto prematuro às vezes não recebem a devida atenção da sociedade. E a importância da campanha é justamente dar voz a esse debate, de modo a cobrar melhor o atendimento e atenção às mães e aos bebês prematuros. Existem muitas questões ligadas à prematuridade e que por muitas vezes são deixadas de lado, mas o tempo de novembro, principalmente o dia 17, é um tempo para a gente conversar e levantar essa pauta e tentar melhorar o acompanhamento e segmento dessas crianças, a melhoria, por exemplo, da atenção básica de saúde às gestantes, o acompanhamento também com o leite materno, sendo da mãe mesmo ou através de doação, e muitas outras questões que também estão inerentes à prematuridade. O parlamentar acrescenta ainda que é papel do legislativo mobilizar ações para garantir a assistência das gestantes e dos bebês. O papel do executivo é importante e do legislativo também, uma vez que a gente cobra, inclusive, do executivo o aumento do aporte de assistência na saúde básica dos nossos munícipes. Um exemplo disso e de projeto aqui na nossa cidade é a maior disponibilidade, por exemplo, do ultrassom a ser realizado, inclusive, nas UBSs da nossa cidade, né? São mais de 40 UBSs e o ultrassom é realizado nas mães em loco, né? Na proximidade das suas casas. E para quem teve uma experiência com gestação de prematuro, como a Érica, a campanha Novembro Roxo vai muito além da conscientização dos pais. Ela acredita que outras pessoas também podem aprender mais sobre a prematuridade e, assim, ajudar a família de uma criança que nasceu prematura. É uma campanha que ajuda todo mundo a conscientizar de que, de alguma forma, pode ajudar, né? Seja com uma palavra, né, de conforto, de uma palavra de esperança para esses pais que voltam para casa sem seus bebês porque ficam no hospital, e até mesmo dessa forma, doando sangue, doando leite. E no próximo bloco o assunto é saúde e igualdade racial. Vamos falar sobre o Dia Nacional de Combate à Tuberculose e o sucesso de São José na cura da doença. E também vamos te mostrar uma reportagem bem legal sobre o Dia da Consciência Negra, para nos fazer refletir. É daqui a pouco.
Estamos de volta com Semana Legislativa. Nesta semana foi comemorado o Dia Nacional de Combate à Tuberculose. A data é também um convite à história de São José dos Campos, que durante o período conhecido como fase sanatorial, serviu de referência para o país no tratamento da doença. E esse exemplo da nossa cidade se mantém até hoje, já que São José recebeu uma menção honrosa pelo índice de cura da tuberculose no município. Legal, né? Um prêmio que também se deve a todo um contexto histórico que a gente te mostra melhor na reportagem. Esse aqui era um dos consultórios do antigo Sanatório Vicentina Aranha. Antes de se tornar um parque, o local acolhia pessoas com tuberculose e era referência no tratamento da doença, chegando a oferecer até 400 leitos para internar os doentes. Como lembra o Felipe, arquiteto, que hoje trabalha na restauração do imóvel, um dos grandes atrativos de São José naquela época era o clima, considerado favorável para a cura dos internados. Bom, São José dos Campos, antes mesmo de existirem os sanatórios, já era conhecida pela qualidade do clima, pela qualidade do ar, que eram propícios ao tratamento e à cura da tuberculose pulmonar. Então muitas pessoas já buscavam a cidade para se tratar. E muitas dessas pessoas que vieram a São José optaram por permanecer na cidade, constituíram família e fizeram sua vida aqui. O Sanatório Vicentina Aranha foi o primeiro sanatório instalado na cidade. A inauguração foi no ano de 1924. Um pouco dessa história é preservada até hoje, seja em fotos, placas, objetos e também nas salas que relembram como era o acolhimento aos doentes. Exemplo para o país, o Vicentina, além de auxiliar no tratamento da tuberculose, também serviu como um espaço de pesquisa e formação de médicos e profissionais na área. Muitas técnicas eram desenvolvidas aqui, inclusive estudantes de medicina de São Paulo vinham a São José dos Campos, passavam aqui em residência para aprender técnicas, para passar aqui alguns momentos com os médicos, os tisiólogos famosos daqui de São José dos Campos. Ao longo dos anos, com o avanço de novos tratamentos e medicações, o Vicentina deixou de ser um sanatório e foi em 2007 que se tornou um parque. Ainda assim, a tuberculose continua sendo uma doença séria e merece a atenção de todos, já que em média o nosso país registra cerca de 4.500 mortes em decorrência da doença a cada ano. Para mudar essa realidade, foi criado o Dia Nacional de Combate à Tuberculose, comemorado em 17 de novembro. A ideia é mobilizar ações educativas com o intuito de alertar a população sobre a prevenção e o tratamento da doença. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Ela é transmitida de pessoa para pessoa por meio de gotículas durante a respiração. Entre os principais sintomas estão febre, perda de apetite e tosse duradoura, que pode vir acompanhada de sangue. Segundo os médicos, se as tosses persistirem por mais de 3 semanas, é preciso investigar uma possível infecção pela doença. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, em 2019 foram registrados 10 milhões de casos da doença no mundo, o que demonstra um alerta sobre a importância do tratamento adequado, fundamental para a cura. E São José é exemplo no combate à doença. Nossa cidade recebeu uma menção honrosa do estado de São Paulo por ter registrado mais de 80% de cura nos casos de tuberculose notificados no ano passado. Ao todo, em 2020, foram 178 novos casos da doença. Parte desse resultado vem do acolhimento dos doentes, que recebem até suporte psicológico para que não abandonem a medicação, já que o tratamento pode durar meses. O município também realiza uma busca ativa para acompanhar todos os pacientes diagnosticados com a doença. E segundo a comunidade médica, a desinformação e a falta de persistência de muitos pacientes para manter a medicação ainda são barreiras na cura da doença, dificuldades que o Dia Nacional de Combate à Tuberculose busca superar. Outra meta é assegurar que a tuberculose, apesar de uma doença séria, tem tratamento e, quando vencida, garante uma vida normal ao paciente. E isso São José tem mostrado desde os anos da fase sanatorial. Como lembra o Felipe, que conhecemos no início da reportagem, muitas pessoas internadas no Sanatório Vicentina Aranha saíam curadas.
um sinal de esperança e vitória na luta contra a tuberculose que São José carrega na história do município. Então a grande maioria das pessoas que entrou aqui para se tratar saiu daqui pela porta da frente, vamos dizer assim. Saíram curadas ou saíram com uma melhora tal que já podia continuar em casa, né? Existiam as considerações médicas para a pessoa ter a alta ou não. Então o sanatório foi um local eu vejo como um local mais de esperança, de vida, do que um local triste. Essa é a minha forma pessoal de enxergar. E também nesta semana é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data nos faz refletir sobre a justiça e igualdade racial, temas que reforçam a luta do negro na sociedade. E para ampliar esse debate, nós preparamos uma reportagem sobre a importância do Dia da Consciência Negra, não só em São José, mas em todo o país. Uma mobilização que também recebe o apoio da Câmara. Novembro é um mês de celebração para a comunidade negra, pois no dia 20 é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi escolhida porque foi neste dia, em 1695, que Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares, foi morto. Para o Carlos, presidente do Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial de São José, este dia deve ser lembrado por todos como uma oportunidade de combater o racismo e fomentar na sociedade o desejo pela luta racial. Foi criada para que possamos realmente mostrar para a sociedade que o negro precisa ter seu espaço, né? Foi através da Semana da Consciência, foi através de várias lutas que nós conseguimos hoje várias vitórias. E apesar das dificuldades que ainda são enfrentadas pela comunidade negra na luta pela igualdade racial, Carlos acredita que São José dos Campos está desempenhando um bom papel no combate ao racismo. Uma das ações destacadas por ele é a implantação na cidade do Centro de Referência da População Negra, criado após a aprovação de um projeto de lei do vereador Fabião Zagueiro. O centro será inaugurado ainda em novembro, em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Segundo o Carlos, a intenção é que o local seja um espaço de convergência de serviços e manifestações da cultura negra, podendo oferecer cursos e oficinas, além de exposições sobre o tema. E o Centro de Referência, funcionando em conjunto com a sociedade, com órgãos públicos, nós vamos poder, com fé em Deus, desenvolver políticas públicas em favor da população negra. Assim que sair o Centro de Referência, você vai ver como São José dos Campos vai ter um outro olhar, não só para o Vale do Paraíba, mas para o Brasil. Nós vamos servir de referência para todo o país. E a luta pela igualdade racial também é um tema debatido no plenário da Câmara. Além do projeto que cria o Centro de Referência da População Negra, os vereadores já aprovaram diversas propostas de valorização da cultura negra, como a inclusão das comemorações do Dia da Consciência Negra e da Semana da Comunidade Afro-Brasileira no calendário oficial do município. Para os parlamentares, a discussão de políticas públicas na área é importante para dar mais visibilidade às ações de combate ao racismo e também para a promoção do negro. Para o poder público é muito importante saber o que na verdade acontece nas comunidades, né? Que a maioria da comunidade hoje é negra. Então, precisa ver as dificuldades, não só na parte de profissional, mas também habitacional, onde as pessoas moram. Eu acho que essa semana é muito importante para essa discussão. Esse mês é um mês de reflexão, é um mês de mudança e um mês de reafirmar as políticas públicas para que a gente tenha uma mudança radical do ponto de vista do direito que todos tenham. Os parlamentares também acreditam que os debates dentro da Câmara podem ajudar na conscientização da sociedade sobre o tema da igualdade racial. Racismo o combate, a gente vai no dia a dia, né? O racismo já vem de vários tempos, né? E a gente fala assim, diminuir, mas não adianta, né? Não tem que diminuir o racismo, tem que combater o racismo, tem que acabar isso no nosso Brasil, né? Na nossa cidade. Então é com o poder público, né? Com situações rigorosas para quem faz ter que pagar, né? O racismo nós vamos combater com a mudança cultural
né, das pessoas. E aí vem do ponto de vista da educação, das políticas públicas, para que a gente tenha também na hierarquia das empresas negros, negras, na televisão negros e negras, porque são maiorias da sociedade, mas não estão representados, infelizmente, nas direções. E com todos esses debates promovidos pelo Legislativo, a intenção é fazer com que o assunto seja tratado durante todo o ano, não apenas no mês da consciência negra. Para isso, o Carlos, presidente do Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial, acredita que os negros, com o apoio de toda a sociedade, devem lutar por mais justiça e inclusão. É importante entender que nós negros, nós queremos não só criar espaços, nós precisamos conquistar o espaço, né? Porque o espaço já existe. O que nós temos que fazer é tomá-lo, conquistá-lo, para que possamos, de fato, conseguirmos junto elevar a nossa cultura negra. E o Semana Legislativa fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.